Fala, galera do Meteoro Brasil, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador aqui do Meteoro. Agradecer muito pela presença de vocês em mais um Meteoro Repórter. Hoje é dia 12 de abril de 2025, a gente está gravando no mesmo dia que o programa vai ao ar. Ele vai ao ar hoje às 2 da tarde, vocês já devem estar aí me assistindo. Temos uma entrevista com um grande ator da teledramaturgia brasileira, fez Terra Nostra, fez A Casa das Sete Mulheres. Acho que mesmo eu que não sou tão noveleiro assim, todo mundo conhece Thiago Lacerda da TV Globo. E ele tem feito um posicionamento muito interessante de combate ao fascismo, de combate ao bolsonarismo, falando inclusive da infiltração dessa ideologia de extrema-direita no meio artístico e na sociedade como um todo, né, gente? A gente tá com as notícias aí, Bolsonaro é réu, ele tá internado no Rio Grande do Norte com problemas de saúde, e a gente vai conversar sobre isso, sobre outros assuntos também, o que der na telha nesse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal depois da vinheta. Vamos lá. Sem mais delongas, quero chamar o Thiago Lacerda aqui e perguntar para ele uma declaração dele que viralizou. Afinal de contas, artista que se declara bolsonarista é tudo ignorante mesmo, Thiago? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Como é que você tá, meu cara? Tudo bem, meu querido. Um grande prazer estar falando com você, para os seus espectadores, nesse momento inacreditável, né? Como diz o Medo e o Delírio, nessa quadra miserável da história, né? Assim, que situação. Então, pois é, eu dei essa declaração há um tempo atrás para o Suma na verdade, eu vi que repercutiu bastante. Eu acho que a grande questão desse tema, Pedro, nem sei se é justo a gente acreditar a uma categoria, a uma classe, essa dificuldade humana que a gente vem acompanhando se desenvolver no Brasil, né? Eu acho que a grande questão é como um ser humano, né? Como um ser humano se envolve com essa circunstância, se envolve com o fascismo, né? Como a gente viu acontecer no Brasil, e insiste em se envolver, né? E persiste, né, nessa lógica perversa, nessa lógica evidentemente desastrosa, né, do ponto de vista humano. Isso tem me impressionado muito, acho que a todos nós, né? A todos Todos nós. nós estamos muito tentando compreender, tentando acessar um mecanismo que justifique, né, a evolução desse tumor fascista que ora toma conta do Brasil, e não só do Brasil, né? É uma coisa organizada, orquestrada, que não começou agora, né? A gente sabe que o início dessa jornada já tem algum tempo, mas é impressionante como as ferramentas modernas de comunicação, como as redes sociais, como a internet veio fazer essas ideias autoritárias e violentas chegarem a tanta gente, né? Incrível. Uhum. Mas, Thiago, uma coisa que eu queria te perguntar, e é uma coisa que concerne bastante a classe artística, você falou, né? Tem pessoas que estão insistindo no erro, né? A gente tem a reeleição, eleição agora do Donald Trump. E é uma coisa que eu tava falando ontem com o seu colega, o Bem-vindo Siqueira. Eu faço programa com ele às sextas, né? E a gente tava falando sobre isso ontem. O Trump, em teoria, ele seria representante dessa elite, desses bilionários dessas big techs que querem enriquecer cada vez mais. E o que explica, Thiago? O cara me impõe um tarifaço, tarifas de 145% sobre a China. Eu acho que, assim, é engraçado a gente dizer isso. Talvez a extrema-direita tenha ido longe demais até pros parâmetros deles, sabe? Tá um negócio, assim, que tá autodestrutivo, né? Assim, ó, eu não tenho exatamente formação, eu não sei se eu sou exatamente... Mas queria te ouvir seu comentário de leigo mesmo. Não, claro, assim, é difícil para mim chegar a uma ideia de conclusão, mas na verdade, assim, o que me parece é que isso tudo faz parte de um grande plano, né? Me parece que tem de cara uma tentativa de embaralhar o jogo, de embaralhar o cenário de forma consciente. Essa gente me parece muito doido, porque essa coisa da busca pelo poder, né? Mas me parece que essas pessoas que ora estão eleitos aí nos Estados Unidos, essa gente, eles usam o poder para ganhar mais dinheiro, né? Eu fico sempre achando que tem interesse pessoal e econômico
por trás disso, à frente dos interesses globais, dos interesses do Estado, enfim. Uhum. É difícil, mas a impressão que eu tenho é que isso tudo é parte de um grande borrão proposital, orquestrado e organizado para provocar alguma consequência e, de alguma maneira, se beneficiar daqui. Esse cara que foi reeleito nos Estados Unidos, né, eu fico pensando que essa lógica que você colocou, assim, essa ideia de que a extrema-direita parece que foi longe demais, mesmo com os padrões dessa gente, eu acho que é a mesma lógica que fez com que as pessoas que colocaram o Bolsonaro no poder no Brasil, essa gente se deu conta do erro que eles cometeram. Né? E eu acho que essa mesma turma faz parte da ascensão do Trump nos Estados Unidos, especialmente nessa reeleição. Essa turma está reunida no entorno dele. E eu acho que essa turma percebeu que o buraco ali é um pouco mais embaixo, né? Não tem muita lógica, não tem muita razão que explica aquilo, a não ser o movimento ganancioso dessa gente que detém o poder econômico, né? O poder econômico como ferramenta de pressão política, né? Eu acho que tem duas coisas ali. Eu acho que tem o fomento dessas big techs, desses grandes bilionários que se reuniram em torno da extrema-direita. E tem também um cenário de desespero, viu, Pedro? Eu acho que essa gente está esperneando, assim. Me parece um movimento de último respiro. Assim. Me parece que esses caras estão completamente desesperados, pressionados por uma lógica que impõe uma mudança da governança global, né? Acho que a ascensão da China e a maneira como a China ocupa o espaço geopolítico hoje, me parece evidente que esses caras entenderam que tem alguma coisa muito mais profunda e enraizada. Só que eu acho que elegeram um imbecil, né? Elegeram um sujeito que pensa em si mesmo, que pensa em de que maneira ele vai enriquecer mais, e os amiguinhos dele. E eu acho que a ascensão desse cara, essa nova ascensão desse sujeito desprezível, que é o Donald Trump, eu acho que só evidencia uma aceleração do declínio e da capacidade de manipulação imperialista que os Estados Unidos exercem há séculos. Né? Eu acho que isso é um sintoma de uma derrocada ainda mais acelerada e mais evidente. Uma derrotada mais acelerada e mais evidente. E como isso... E você falou da China, né? Thiago, eu tive um privilégio, eu fui viajar pelo DCM, eu fiquei 10 dias na China, né? E engraçado como eles estão tomando, queria ouvir teu comentário a respeito disso, o mercado cultural como um todo. As novelas brasileiras estão passando lá. As novelas brasileiras passam por lá já há muito tempo. Que as pessoas não têm ideia disso, né? O pessoal fala, passa em Portugal, passa nos Estados Unidos. Não, passa em Pequim. Não, no mundo inteiro, né? Eu recebi durante anos, assim, correspondências de vários lugares do mundo, já tive experiências fora do Brasil que davam conta de que as pessoas sabiam quem eu era, as histórias que a gente conta aqui, e a maneira de levar um pouco o Brasil para fora, através do nosso trabalho, é muito especial. Então, sim, eu acho que a China, cara, assim, me parece que a China propõe já... É doido, né? Porque desde a queda do muro, lá em 89, me parece que o voo solo do capitalismo expôs de maneira muito clara as contradições do capitalismo. Né? Enquanto havia ali talvez uma contraforça de pé, a gente tivesse mais preocupado nessa coisa da Guerra Fria, essa herança da Guerra Fria. Mas quando cai o muro, eu acho que o capitalismo se expõe de uma forma definitiva. Assim. E me parece que de lá para cá, a China, ao contrário da Rússia, da própria história da Rússia lá, mas me parece que a China vem propondo uma outra maneira de lidar com a realidade, de absorver a economia de mercado e de transformar isso culturalmente a partir de um ponto de vista de uma centralização do Estado com um foco no benefício coletivo. Eu não sei, mas me parece que a China propõe uma outra coisa, uma coisa que precisa ter um outro nome. Assim. Eu vejo a China de uma forma muito curiosa, eu vejo a China de uma forma muito interessante. Assim. Eu fico muito interessado no que os caras estão propondo e, cara, me parece que diante desse cenário patético do Irmão do Norte, eu acho que a gente tem uma oportunidade linda de fazer um movimento ainda mais contundente na direção da parceria
com a China, talvez em infraestrutura, talvez em um processo de reindustrialização, mas me parece que historicamente, não só o Brasil, mas o mundo, agora falando do Brasil, acho que a gente está tendo uma oportunidade de repensar essa parceria com o que a China vem propondo, né? É claro que é delicado a gente se aprofundar nesse tema, precisa ser considerado uma série de questões, mas me parece que o que vem acontecendo com a China é algo muito interessante. E a estupidez dessa gente autoritária, violenta e fascista nos Estados Unidos só vai acelerar esse movimento global. Eu acho que a gente está num momento histórico, a gente está presenciando uma transformação global histórica. Sem dúvida nenhuma. E a gente tá vendo uma mudança histórica, e eu queria te perguntar a respeito dos artistas também, né, Thiago? Porque hoje é muito diferente o cenário, né? Você encarnou nos anos 90 e nos anos 2000 ainda a hegemonia do Grupo Globo, né? A teledramaturgia, o Projac, os salários que estavam grandes. E hoje em dia a Globo enfrenta um calcanhar. Eu fico pensando se não se arrependem da parceria que poderiam ter feito com a Netflix quando chegou aqui, né? Porque os artistas estão indo para a Amazon, estão indo para a Netflix, estão diversificando, e também tem um avanço, e a gente tem que ser crítico, né? Nós que somos de esquerda, nós que somos progressistas, que isso também interessa para a plataforma de Big Tech, né? Então é um negócio que não é legal, assim, é um capitalismo selvagem. Como é que você vê isso? Cara, eu vejo que a empresa que eu trabalhei por mais de 25 anos, desde que eu cheguei, ela iniciou um processo de transformação gradual. Eu me lembro que eu cheguei no final dos anos 90, lá na emissora, e o cenário era e já sugeria uma transformação simbolizada pela saída do Boni, a chegada da Marluce, aquele momento que as pessoas falavam em mudar a empresa e nada era muito compreendido. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, ainda jovem, a direção da casa me Quantos anos você convidava tinha? para... Eu tinha 19, 20 anos. Nossa, novinho. Foi muito precoce o início da minha jornada e eu me lembro que eles me convidavam para me conhecer, para me ver falar, para, né, de uma certa forma, me aproximar da empresa, e eles já falavam num processo de transformação da comunicação e da dramaturgia do audiovisual. E eu, moleque, garoto, eu tinha muita dificuldade de entender. Eles falavam de assistir coisas na palma da mão, nos celulares e tal, e a gente tinha um startup na época. Então era tudo muito distante. Era um celular enorme, né? Era um negócio incrível. E a verdade, eu olhava e dizia, não, esses caras estão um papo de futurista e tal. E, na verdade, esse processo foi acontecendo ao longo desses anos todos que eu tive lá dentro. Eu vi uma transformação operar de maneira gradual, acelerada nos últimos anos por um cenário político, mas um processo que naturalmente era inevitável, né? Assim, a transformação dos meios de comunicação, a maneira de monetizar o tempo dos produtos, né, que a emissora exibia. Então, quando você muda a grana, você muda a maneira de monetizar, aquilo muda, de uma certa maneira, o próprio conceito, né, daquilo tudo. E então eu vi essa transformação acontecendo e vi essa transformação acelerar nos últimos anos. E acho que isso também é uma opção das pessoas que estão lá. Era inevitável esse processo de transformação, do qual todos nós fazemos parte, muitos de nós saíram da emissora por razões diversas, mas num processo que era inevitável, né? Assim, para mim já era muito claro que isso precisava acontecer, né? O formato no qual muitos de nós estavam inseridos nesse processo era um formato que no século XXI já não fazia mais sentido. Então, nesse processo, cá estamos. Agora, é importante lembrar uma coisa. Durante todo esse processo de 2013 para cá, que a gente começa a ver surgir um ataque mais orquestrado à coisa da TV Globo, né, com hashtag e ataques diretos à estrutura da empresa, de 2013, 2015, 2017, eu comecei a achar aquilo muito estranho e comecei a observar, na verdade, existem interesses muito poderosos na destruição de uma empresa brasileira com o alcance da TV Globo. Tem uma coisa que as pessoas precisam se dar em conta, né? Historicamente, a esquerda sempre foi muito crítica à Globo, mas quem ficou perto de destruir a Globo foi o Bolsonaro, né? Pronto, porque não é sobre exatamente isso, né? É uma falácia, aquele discurso da extrema-direita contra a emissora é uma falácia, porque as razões pelas quais o discurso acontece é frágil, né? São frágeis. Aquele discurso todo de protocolo fascista era tudo muito frágil, mas aquilo pega.
Pega. Especialmente quando você tem uma nova ferramenta de manipulação de massa nas mãos. E a extrema-direita manipula muito bem a internet e as redes sociais já há muito tempo. A quem interessa destruir uma empresa daquele tamanho? Porque as críticas à TV Globo, do meu modo de ver, sempre foram legítimas. Né? Muitas críticas são absolutamente necessárias. Agora, destruir uma empresa brasileira... Eu me lembro que, assim, recentemente, né, assim, durante 25 anos eu fui funcionário de uma empresa brasileira, né, assim, com todas as questões, com todas as críticas legítimas a serem levantadas e debatidas com responsabilidade, toda a história, né, todo o processo político, histórico da própria emissora dentro do Brasil, que a gente sabe, isso não tira o cuidado que a gente tem que ter ao analisar de que maneira essa desconstrução foi feita. Eu não sei também, cara, de verdade. Mas o fato é que hoje, muitos de nós estamos debatendo sermos funcionários de uma empresa que nem está aqui. Quer dizer, empresas de fora. Eu acho que tem um encontro aqui aí. Nessa plataforma, nós estamos trabalhando para uma empresa americana, né? Por exemplo... E a verdade é que eu sinto que todos nós estamos vivendo um processo de transformação e a gente ainda está tentando entender uma maneira de se adaptar a essas novas diretrizes, né? Não só do mercado de trabalho, mas também da maneira de se comunicar com as pessoas. Eu nunca tive Twitter, quando eu me dei conta de para que servia o Facebook, eu me retirei, isso tem mais de 12 anos, que eu não tenho, a única rede social que eu tenho é o Instagram, porque particularmente eu gosto, mas também é polêmico. Mas a verdade é que essa realidade que passa por essas big techs e por essas redes sociais, eu acho que isso tudo me amedronta muito, me deixa muito cabreiro, assim. Eu acho que a gente está tentando entender o que significa esse novo momento, né? De que maneira usar todas essas possibilidades. Eu acho muito positiva a entrada do streaming, mas isso precisa ser regulado. Isso precisa ser debatido com muita responsabilidade. Agora mesmo, a categoria artística inteira está discutindo volume de produção nacional, conteúdo, discutindo direitos autorais. É uma discussão absolutamente urgente e legítima. O avanço da inteligência artificial, né? É legítimo. A inteligência artificial, se a gente está tomando na cara para lidar com as redes sociais, imagina o que vai ser esse processo para lidar com a inteligência artificial. Eu não sei se a gente está preparado do ponto de vista da educação mesmo, educação ampla, profunda. Sim. Educação que nos é negligenciada há 500 anos no Brasil. A educação que é uma questão nossa, enraizada, profunda. Eu não sei se a gente está preparado para lidar com isso, sabe? E eu acho que nesse processo de não estarmos preparados, a extrema-direita captura massas, captura pessoas. É muito difícil para mim acreditar que nesse cenário que a gente vê terrível, a totalidade dessas pessoas é fascista, sabe? Eu acho que tem uma parte muito menor desse tanto de voto que essa gente tem, que diz de um grupo fascista, mas uma boa parte das pessoas, uma parte importante das pessoas, está envolvida numa espiral de desinformação e distopia e nem se dá conta disso. Né? E com o tempo, aqueles absurdos vão ganhando corpo e pessoas acreditam, né, no que essa gente propaga. Então, eu acho que está tudo meio interligado. Assim. É um cenário que me sugere uma certa coligação, uma ligação de tudo. Você não tem essa impressão também? Não, eu tenho a impressão que, e aí pegando até, eu gostei muito do que você falou da Globo, que você complexificou uma coisa que as pessoas simplificam demais, né? Ou você tá com a emissora, ou você tá contra, e na verdade o Ciro Gomes até disse isso uma vez, e vou dar razão pro Ciro, a galera do PT vai me linchar no chat, mas ele falou uma coisa que é certa, vai chegar o tempo que a gente vai ter que defender a Globo. Não, porque é o seguinte, se a gente for analisar, assim, cara... E nós estamos assim, sob ataque, né? A gente está sob ataque. Veja, as críticas são absolutamente legítimas. Muitas delas. Eu faço parte do processo de questionamento e de análise dessas críticas. Agora, a gente não pode tirar também a importância e o alcance que a TV Globo sempre teve na contação de história, na maneira de levar para nós todos Jorge Amado, Drummond, levar essa de Queiroz, levar Érico Veríssimo, sabe, levar a literatura de língua portuguesa. Assim,
eu não sei se a gente devia negligenciar o cuidado a respeito da diferença entre crítica e ataque destrutivo. Me parece que operou, em alguma medida, um processo de destruição mesmo, de ataque às estruturas como um todo, né? Não só a respeito da legitimidade das críticas. Então, eu acho que é um tema que, poxa, a gente podia, em alguma medida, pensar um pouco e refletir um pouco mais sobre tudo isso, né? De que maneira tudo isso vem acontecendo. Agora, a própria empresa é uma empresa de comunicação, um conglomerado de mídia, capitalista, ocidental, do século XX. Assim, não dá para a gente achar que eles não têm as escolhas dele, e essas escolhas são feitas no âmbito que foge ao nosso alcance. Uhum. Ô, Thiago, você falou que você só tem como rede social o Instagram. E como é que você está atuando hoje em dia como ator nesse cenário, que tem uma mudança aí de paradigma, as coisas não estão exatamente... É o que você falou, quando você entrou o mercado era um, agora o mercado é outro, e tem essa comunicação digital. Inclusive, vou até deixar registrado aqui, você falou que gosta bastante do conteúdo do Meteoro. Como é que você vê essa geração aí de youtubers, de produtores de conteúdo digitais? Desculpa, meu irmão, caiu aqui o sinal. Eu Oi, falei que oi. gosto. Não, você falou que você gosta do. Eu vou deixar registrado aqui. Você gosta do pessoal do Meteoro. Como é que você vê essa nova geração de produtores de conteúdo? Essa questão de a gente fazer hoje mais pela rede do que em canais tradicionais? Eu acho que esse é um caminho que se desenha irreversível, né? Assim, eu tenho certeza que esse é um caminho que vai ser aperfeiçoado, que vai ser trilhado por todos nós. Para mim é muito difícil, você perguntou de que maneira eu lido com isso hoje, né? Para mim é muito difícil esse aspecto tecnológico, eu nunca fui muito bom disso, desconfio que não é exatamente para mim. Eu admito uma certa resignação no sentido de buscar uma distância de tudo isso que seja respeitoso comigo mesmo. É muito difícil me ver fazendo o que muitos colegas se propõem hoje a fazer, essas redes sociais, fazendo concessões nesse TikTok, essas coisas. É muito difícil me imaginar nisso. Mas eu procuro me respeitar bastante. Assim, se de alguma forma isso não me convoca, eu entendo que é importante ter um certo cuidado. Eu estou me dedicando à contação de história, que é o meu ofício. Eu me sinto um contador de história. Prazer que eu tenho é levar as histórias para as pessoas, é capturar a atenção, o coração e a imaginação das pessoas. E isso eu faço em qualquer lugar. A origem do meu ofício está no palco, né? Assim, o palco é um recurso de todo contador de história. A pandemia me deu 2 monólogos, né? Durante aquele processo de opressão coletiva, de medo, de incerteza, de insegurança, de mistério, de dúvida, eu sentei aqui nesse lugar e, junto com um grande parceiro que eu tenho, nós adaptamos A Peste, do Camus, uma obra muito importante, e viver aquela obra novamente durante o processo da pandemia, e no nosso caso... Tá na tela aqui, ó. Na verdade são 8.085. O Estadão errou a informação. O Estadão errou a conta. O Estadão não é muito bom de conta. É bom, às vezes, de dar voz à extrema-direita. Mas a verdade é que a pandemia e esse processo todo me deu 2 monólogos, né? Um monólogo que parte dessa urgência de voltar à obra do Camus, e o outro, uma reunião dos monólogos do repertório Shakespeare, que é um trabalho que eu tenho com esse meu diretor desde 2009. Então, o plano hoje é botar na estrada os 2 monólogos. Não só porque é algo que se fez, né, nesse processo e algo urgente para mim, mas também muito pertinente para o momento, né? A gente trazer as discussões humanas que o Shakespeare propõe e as discussões humano-políticas, né, que o Camus traz, né? Então, o plano é botar na estrada, voltar para o palco, apostar na contação de história, apostar na tradição oral, que é algo antigo e que eu tenho muito prazer em é muito necessário preservar. Hoje em dia, né?
Sim, quase como um movimento de resistência analógico, eu diria. Um Você sabe que movimento eu de. sou. Tem uma coleção de livros aqui, ó. Tá lá na minha cabeça aqui, ó. Esses daqui atrás. Eu Ah, pesquisei a carreira jornalística do Camus nos jornais clandestinos franceses. Foi minha entrada no no jornalismo, cara. combate. No Isso. combate. Eu já te ouvi falando uma vez do Camus e fiquei com essa memória que Eu você fico. tinha uma Tá na intimidade. biblioteca do Casper Libero a minha monografia e ele tem, né? Porque eu peguei alguns livros, alguns manuscritos originais e algumas traduções para o inglês, porque teve algumas poucas editoras americanas que traduziram. E é muito interessante, Tiago, como você adaptou a Peste, é muito interessante como a questão de você fazer uma imprensa engajada, ela às vezes traduz muito mais o real do que aquela ideia, sabe, isentona da Folha de São Paulo. Eles estavam lidando com o avanço dos nazistas. Eles estavam lidando com os Estados Unidos usando bombas atômicas. Então você tem que se posicionar sobre essas questões. Não tem como hoje em dia a gente tem uma pandemia. Como é que você não se posiciona a respeito de uma pandemia? Exato, exato. Essa necessidade, às vezes, Eu de vou ouvir os dois se. lados. Eu vou ouvir o cientista e vou ouvir o maluco, né? Claro, claro. E, aliás, de maluco tá cheio, né, nessa Nossa, um interlocução que a monte. gente. E eu acho que esse é um aspecto também, né? A gente perdeu a capacidade, o anteparo do debate, né? Assim, parece que tem um É, vácuo até tem. o que tem lá da extrema-direita, né? A direita foi derretida no Brasil. Mas sim, cara. Qual era a questão mesmo? Desculpa, me fugiu. Não, não, eu tava lembrando só que eu fiz essa pesquisa e aí eu acho interessante você ter adaptado essa peça e também a ideia do Camus do absurdo, né? O pessoal fala que ele é Não. existencialista, mas o existencialista na verdade era o Sartre. Ele é um Sim, cara que ele pensa a respeito, na verdade, do paradigma do século XX, né? Que a gente viveu guerras mundiais. A impressão que dá é que a gente tá vivendo tudo de novo, né? sim, Numa sim. outra forma. Nesse movimento de eterno retorno, né? É claro, Nietzscheano. os fascistas de hoje, eles só têm a raiz dos fascistas de ontem, mas eles não são os mesmos. As Não. formas de golpe de Estado não são as mesmas, a gente viu, né? Então, assim, essa consciência de que tudo se transforma, né? E você tem razão, cara. Numa democracia, uma imprensa crítica, Sim. uma imprensa livre e atuante é essencial. E a gente viu como os conglomerados de comunicação jogam com o poder. A gente sabe disso, né? E nesse momento em que a internet está aí, em que todo mundo tem acesso à informação, a gente vê de uma maneira muito mais exposta. Então, eu acho que a gente vive esse tempo que já foi vivido de uma outra forma, mas Uhum. a maneira como a informação chega hoje nas pessoas está em xeque e a mídia independente tem um papel primordial nisso, primordial. A gente já falava da importância do fomento à mídia independente lá em 2018, né? E a gente Sim. viu o que aconteceu no Brasil, a gente viu o que aconteceu em 22, porque foi por isso aqui, Foi por foi um por fio de isso cabelo. aqui, foi por um fio de cabelo e mais. Se esse cara não fosse um imbecil Ele teria sido completo e reeleito. absoluto, a gente estava perdido. Bicho. Esse cara tinha sido reeleito. Se há qualquer movimentação na conjuntura internacional, a gente não sabe o que teria acontecido. Então, eu acho que a gente viu acontecer em 18, viu acontecer em 22, e se a gente não tomar cuidado para dar nomes aos bois, se a gente não tiver coragem de dar nomes aos bois, como uma grande parte da mídia independente vem fazendo, a gente vai ver acontecer de novo em 26 e de novo em 30. Quer dizer, a democracia, na minha opinião, modesta, de tudo isso que a gente vem acompanhando, a democracia precisa descobrir uma forma de fortalecer seus mecanismos de proteção, Sim. sob pena de ser dizimada Uhum. pelo autoritarismo e pela violência que a É. extrema-direita traz nesse mundo de rede social e de uma comunicação desregulada, né, de uma comunicação irresponsável. Né? Uhum. E quando você pega um grupo de pessoas entregues a um déficit educacional histórico, secular, isso é matéria fértil, né? Isso é terreno fértil para esse tumor proliferar, um pouco o que o Camus propõe, né? Um pouco a Sim. lógica do que o Camus propõe. A gente precisa tomar cuidado porque esse mal, essa perversidade, ela não acaba.
ela fica escondida nas gavetas, nos porões, esperando uma oportunidade imunológica de ter coragem de vir e morrer à luz do sol. Então, o que a gente viu surgir nesse cenário foram os ratos adquirindo coragem de vir e morrer à luz do sol, e a gente precisa estar atento. Eu gosto muito de falar de Camus, você acabou despertando o Pedro do começo de carreira aqui. Vamos marcar um chopp um dia, vamos marcar um chopp para bater um papo. Mas eu queria te perguntar sobre isso, porque a Peste é uma obra maravilhosa. Leiam, gente. Quem não leu ainda, sei lá, pega PDF de internet, se vira, dá um jeito, lê, dá teus cortes. Leiam A Peste e o Estrangeiro. Mas tem uma outra obra dele muito importante, porque o Camus foi amigo do Sartre na consolidação da carreira literária dele, mas os dois eles entraram em brigas em torno da esquerda no fim de carreira. E o Camus vê como solução do homem consciente, do homem crítico, a ideia do homem revoltado. Tá faltando a gente se revoltar, Thiago, quando você fala dessa questão? A gente perdeu a eleição por isso aqui, 26 agora, a gente corre o risco, não é só o Bolsonaro, de, por exemplo, pegarem um Bolsonaro engravatado agora e tentarem vender goela abaixo pra gente, ou de aparecer um maluco, tipo um Pablo Marçal da vida, que é fortíssimo, no Instagram, e tomar de mão grande. Exato, esse é o ponto. O ponto é esse sujeito que apareceu aí na eleição de São Paulo, que o que não deixou de nos oferecer foi motivo para ser tornado inelegível. É disso que eu falo. Assim, a democracia não pode acompanhar inerte a ascensão de lógicas que operam nesse lugar desse sujeito que você mencionou. Quer dizer, aquilo é uma perversidade para o próprio processo democrático, né? A gente precisa compreender isso. Mas o Camus e o Sartre, né, eles têm uma colaboração muito significativa na resistência intelectual, jornalística, política e humana da França ocupada, da ascensão do autoritarismo na Europa. Mas em algum momento eles decidem, eles entram um pouco em conflito, porque o Camus tinha muitas restrições ao que acontecia na União Soviética. Já o Sartre tinha uma certa acomodação num processo, então era uma questão de debate, de pontos de vista e de entendimento sobre o que vinha acontecendo. E eu gosto muito da posição do Camus, que coloca sempre o ponto crítico sob qualquer prisma. Ele não faz concessões, né? E eu acho que ao não fazer concessões, o Camus traz o debate para o aspecto humano, e eu acho que é onde ele encontra o Shakespeare, né? Eu acho que tudo se resume à condição humana, né? Você citou O Estrangeiro, citou O Homem Revoltado, mas eu cito também O Mito de Sísifo, que é um livro, uma publicação muito importante, e cito também o Calígula, Além da Peste. O Calígula é um grande texto de teatro, e eu tive a chance de fazer, e o Calígula é a minha porta de entrada, a obra do Camus, na verdade, em 2009, quando eu vou montar o Calígula. E a gente compreende, a partir dessa trajetória camusiana, que o homem, o ser humano, está exposto diante do poder, diante da arrogância, diante da vaidade, né? E que muitas vezes a gente faz concessões em nome de uma ideia sem se dar conta de que às vezes, e muitas vezes, isso é uma grande armadilha, né? Então, recomendo muito a obra do Camus, eu acho que é muito pertinente, é muito urgente nesse momento. Eu fiquei muito envolvido nesse retorno à obra do Camus durante a pandemia, por conta da adaptação da Peste, e no final das contas o espetáculo ficou muito interessante. A gente estreou no final do ano passado em São Paulo, e vou ter o maior prazer de te convidar, meu irmão. Quando a gente retomar a temporada, eu quero muito que vocês vão vir para São Paulo? A gente esteve em São Paulo e, na verdade, a gente está pretendendo uma certa turnê pelo país e, quem sabe, voltar à capital. Me avisa. De qualquer forma, te aviso, vai ser um prazer imenso. Tá, não, quero ir e conversar sobre todos esses temas. Thiago, uma última pergunta. Teve alguma coisa que eu não te perguntei, além das peças de Camus e essa questão da extrema-direita? Eu vi que você está também você tá cultivando uma safra de lúpulo para fazer cerveja na sua casa. Como é que tá funcionando isso?
Então, cara, uma outra ideia pandêmica, uma ideia pós-pandêmica, né, Você cara? A construiu, você pandemia. construiu um negócio próprio em casa para sobreviver, né? Exato, não, não, eu tenho uma casa na Serra do Rio e já há algum tempo é um lugar de refúgio, um lugar que nos acolheu a todos aqui durante a pandemia, virou uma espécie de bunker verde, né, a mata, a floresta a proteger todos nós, e durante essa clausura de privilégio absoluto, era um exercício de todo dia de dizer para as crianças o quanto essa circunstância era um privilégio nessa situação toda que a gente viveu. Eu precisei ter ideias, né? Cara, ok, esse lugar aqui é muito generoso para não ter exatamente uma atividade que se sustente, né? Tornar o sítio autossustentável, essa era a ideia. E cheguei em algumas propostas de cultura. Eu tenho aqui uma área que não é muito grande, mas é uma área que poderia ser pensado para alguma coisa, e cheguei à conclusão de que o lúpulo era uma atividade interessante, uma atividade que começa no Brasil em 2018. Veja, a gente estava em 2020 e eu estou inserido na Serra do Rio de Janeiro, um lugar historicamente cervejeiro, um papo que por acaso eu fui na rua abastecer meu carro, estava ali sentado, resolvi atravessar a rua para tomar uma cervejinha na calçada, tinha uma pessoa no bar, na mesa do outro lado, o cara me reconheceu, puxou um assunto, o cara era mestre cervejeiro, e eu falei, você é mestre cervejeiro? O papo vai, papo vem, o cara, tem um pessoal plantando lúpulo, eu falei, poxa, como assim tem um pessoal plantando lúpulo no Brasil? Isso é meio impossível. Ele, não, o pessoal está tentando. E eu falei, bom, peraí, a gente está num mercado que é um grande produtor de cerveja, um grande consumidor. Como é que vocês fazem com a matéria-prima? O cara, 100% é importado. Eu falei, peraí, 100% é importado. E os caras estão fazendo, pô, se o pessoal conseguir fazer bem, pode ser um bom negócio. Aí comecei a me estudar, aí comecei a me envolver com o estudo, fui pesquisar, cheguei a uma pessoa que muda toda a situação, uma agrônoma, uma mulher muito interessante, a Tereza Yoshiko, que é uma grande parceira, e a Tereza foi a pessoa que introduziu essa regulação toda, que fez parte desse processo, uma pessoa que me deu segurança para empreender nessa jornada. E, cara, cá estamos. Tem aí 2 anos e meio, 3 anos, que a gente vai fazer 3 anos no final do ano que a gente começou. Tudo é muito no início, tudo é um grande desafio. A própria adaptabilidade da planta no Brasil é um grande desafio, tudo é muito misterioso. Mas, cara, é uma cultura extremamente carismática, tem uma energia que envolve o plantio. Eu adoro o mato, eu adoro essa coisa da produção, né? No setor primário, das pequenas produções, das possibilidades. Então, assim, é uma possibilidade muito interessante, que tem uma energia muito bacana e tem essa proposta de sustentabilidade, né? O plano é fazer de um jeito que nos dê orgulho, assim, né? Procurar fazer todo o ciclo do lúpulo, todo o ciclo da cerveja, ele retorna para a lavoura do lúpulo, né? O que sobra do processo da cerveja é o Ele faz bagaço um da, retorno. é o bagaço da cevada. Isso é processado num sistema de adubação orgânica, né, com um processo anaeróbico, que a gente chama do processo do bocashi. Isso volta para a linha da lavoura. Então, tudo isso me convocou a pensar um pouco melhor. Cara, e cá estamos. Fiz uma cervejinha no passado, em caráter de experimentação. Foi super bem recebida pelos amigos. Estou fazendo esse ano de novo. A gente tem algumas possibilidades aqui de uns festivais na região para oferecer a cerveja para as pessoas e ver como o público recebe. E, cara, estou a fim de pensar de forma quase inevitável numa coisa mais séria, assim, porque a gente está plantando. E toda essa história, né? As crianças, a gente plantou as mudas, a gente colhe, a gente faz a cerveja e a gente levar isso para as pessoas. E o jeito bacana é uma ideia que eu fico muito curioso, muito interessado, estou muito afim e está rolando, tá rolando. Na verdade, tudo isso faz parte, Pedro. Esses anos todos que eu conduzi a minha carreira, eu sempre tive curiosidade por outras coisas, por movimentar a minha cabeça em Você também não outras tem lógicas. impressão um pouco? Eu me mudei para o interior de São Paulo também. Quando a gente vai e conhece assim esse interiorzão, a gente fala, puto, o Brasil é um país muito foda, tem muito mais coisa para fazer ainda. Não é só São Paulo, não é só Rio, não é só as grandes cidades, né? Claro, e o Brasil é muito potente, né? E mais do que ser potente. Eu tenho envolvimento com o setor primário já há muitos anos. Eu venho do interior de Minas. A minha memória de infância é no interior, nas fazendas, e no campo, na cidade pequena, apesar de ser nascido no Rio.
Mas mais do que isso, o que me interessa nesse movimento paralelo à minha carreira, nesse movimento que é uma paixão, é uma curiosidade e é um inconformismo. Porque, acima de tudo, mais do que ter bons negócios e boas oportunidades, eu acho que dá para a gente se propor a fazer melhor, Pedro, sabe? Eu sempre tento questionar o que a gente faz aqui, em outros negócios que eu também tenho, eu sempre tento provocar a reflexão a respeito de fazer, cara, como é que a gente faz melhor do que a média do que o pessoal está fazendo aí, sabe? Por que a gente precisa fazer assim? Por que não pode ser um pouquinho diferente? Ah, porque tem que abrir mão de 10% do lucro. Peraí, talvez eu tope abrir mão de 10% do lucro para fazer melhor. Claro. Então assim, eu acho que de alguma maneira é uma inquietação e um movimento de resistência na tentativa de reverter uma lógica em muitos aspectos perversa, né? Essa coisa da ambição, do lucro. Isso que a gente vê, né? A gente começa o nosso papo falando de Trump, de mercado, dos Estados Unidos, dessa gente maluca, essa desigualdade que a selvageria do capital propõe. Assim, peraí, como é que a gente pode provocar uma maneira de fazer melhor o que as pessoas estão fazendo? Pô, vamos tentar, né? E aí a dificuldade é encontrar recurso, encontrar ajuda, né? E persistir, perseverar, porque é um grande desafio. Mas, cara, tô muito amarradão, a cerveja tá excelente, em breve vou ter condição, inclusive, de mandar uma cervejinha pro amigo, botar no gelo e tomar em homenagem. Vamos tomar sim, a gente vai fazer uma segunda conversa aqui, porque eu adorei o papo contigo. Quem sabe eu puxo a Ana e a Sofia pra gente bater esse papo junto. Cara, eu vou amar, sou fã da Sofia, sou fã da Ana, da Dai, do Álvaro, eu mando um abraço para todos. Eu acompanho vocês há muito tempo e parte do meu processo de amadurecimento recente, de tomada de consciência política em vários aspectos, passa pelo meu encontro com o Meteoro, passa pelo meu encontro com a mídia independente. Eu sou muito grato e estou sempre acompanhando vocês. Um beijo a todos do Meteoro aí e muito obrigado por esse trabalho tão relevante, por essa contribuição tão importante no encontro com a informação jornalística responsável e séria. Obrigado, Thiago. Obrigado por todo o comentário aqui. Se cuida, meu querido. Boa sorte aí nas cervejas e nas adaptações. Obrigado. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Saudações camusianas. E a hora que você quiser, eu estou sempre disponível. Vai ser um prazer bater um papo com você. Até mais, querido. E não vou esquecer. O convite da peça será enviado em breve, se tudo caminhar bem, e o convite para o chopp também. Vamos tomar esse choppinho, que a resenha é longa. Até mais, meu querido. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Até mais, querido. Tchau, tchau. É isso, gente. Entrevista imperdível aqui com o Thiago Lacerda. Vai subir hoje às 14h, ou seja, daqui a pouquinho. Os membros do Meteoro vão ver tudo antes e a gente vai passar aqui a nossa ficha técnica. Vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.